O vídeo começa com London abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar, mas ela sai andando e não dá nenhuma atenção para ele. London vai atrás dela e continua insistindo para falar com ela. Ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor, mas a mulher diz a ele que não e não dá nenhuma chance. London caminha até o seu Corvette e destrava o alarme da máquina. Na mesma hora, a mulher vem na direção dele falando seu nome, mostrando interesse no YouTuber e se apresenta para ele. London pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que estava indo para sua casa e estava com pressa e achou que ele era um cara muito rude. O YouTuber questiona e diz a ela que ela não queria falar com ele. Ela pede desculpas e fala que pode conversar com ele. Ela pede desculpas e fala que pode compensar isso agora com ele. A garota fala que gostou do carro dele, que eles podem sair juntos para beber alguma coisa. London fala que ela tratou ele muito mal e está pensando se ele vai aceitar sair com ela. A mulher fala que eles podem ter uma ótima tarde juntos. Ele pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira, e ela responde que ela está sozinha no momento. Ela então pergunta se ele vai querer sair com ela ou não. London pergunta se ela conhece algum barzinho aqui perto que eles possam ir para beber. E ela fala que conhece um ótimo aqui perto e que fica no centro da cidade. Mas lá é bem caro e sofisticado. London fala que dinheiro com ele não é problema e que ele não gosta de economizar dinheiro. O YouTuber então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o London. Dentro do carro, o London chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque antes de ver o carro ela não estava nem aí para ele. Depois que viu o seu Corvette, mudou de ideia só por interesse. Ela fala que para ter chance com ela tem que ter dinheiro, senão ela não dá bola mesmo, mas que ela não é uma interesseira. London fala que é sim e que ele não quer mais perder seu tempo com ela e pede para ela descer do seu carro. Ela pergunta se ele não queria sair com ela. Ele fala que não quer mais e pede para ela descer do carro novamente. Ela diz que tudo bem e desce do carro e fala que o carro dele deve ser alugado. Mas no fim acabou se dando mal. Nesse vídeo, o Nate aborda essa garota e elogia ela, dizendo que ela tá muito linda, e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ela fala que se chama Natália e agradece o elogio. Nate pergunta se ela tá indo para a academia, e ela responde que sim, que está indo malhar agora. Ele pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que não, que ela está solteira e independente. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela rejeita e fala que não e tem que ir embora. Em seguida, Nate caminha até sua Lamborghini Urus e é nessa hora que a mágica acontece. A garota não resiste à Lamborghini de Nate e vem atrás dele perguntando se ele não pode dar uma carona para ela, porque a academia dela fica um pouco longe. Nate fala que está indo para a direção que ela está indo e pode dar uma carona para ela. Além disso, ele fala que só queria conversar com ela apenas 5 minutos. Ela fala que pode conversar com ele agora. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e depois dela falar que sim, ele acaba pegando o número dela. Na sequência, Nate pergunta se ela não tem mesmo um namorado.
A mulher fala que não gosta de ficar presa em relacionamento. O youtuber fala que é difícil de acreditar porque ela é muito linda. A garota fala que sim, que ela tá sozinha. Ele pergunta de onde ela é e a mulher responde que ela é de Miami. Nate fala que é novo na cidade e que está tentando conhecer pessoas novas e quem sabe arrumar uma namorada. A garota responde que ele é muito bonito e ele vai arrumar uma namorada bem fácil. Nate fala que vai dar uma carona para ela e chama ela para entrar com ele no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver o seu carro. E ela responde que se ele tivesse um Corolla, que ela não ia mesmo conversar com ele. Nate então pergunta se foi por causa do carro que ela veio falar com ele. Ela fala que gostou mesmo do carro, mas que ele tem esse carro é para chamar a atenção. O youtuber fala que não, que ele gosta de carros esportivos. O youtuber então fala que ela tá dando vibrações para ele de ser uma garimpeira de ouro, porque ela só veio falar com ele depois que viu ele indo na direção do seu carro. Ela fala que sim, que o carro dele chama a atenção, mas ela fala que só fica com o cara que tem dinheiro, porque ela quer o melhor para ela. Nate fala que não quer mais nada com uma interesseira e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro achando ruim com o youtuber, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente à sua Lamborghini Urus para aplicar o teste da interesseira. Ele fala que ela parece estar muito bem e pergunta aonde ela vai, e ela responde que está indo embora para casa. Então Kilo pergunta se ela não está precisando de um homem em sua casa. A garota fala para ele que pergunta mais idiota é essa, e ele pergunta se ela não precisa de um namorado, e ela responde que não e fala que já tem namorado. Então, o YouTube elogia as tatuagens da garota e pergunta se não existe nenhum jeito dele levar ela para sua casa. E a garota fala que não o conhece e manda ele sair fora. Sendo assim, o YouTuber fala que é uma pena e abre a porta da sua Lamborghini Urus. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando e dizia ter namorado, agora demonstra interesse pelo cara. O YouTube confirma que o carro é dele e pergunta se ela gosta. A garota fala que sempre sonhou em andar em uma Lamborghini Urus e pergunta como ele conseguiu comprar um carro como esse. O YouTube fala que ele é um grande empresário e tem uma empresa de publicidade e fala que esse não é o seu único carro, porque ele tem também uma McLaren, uma Ferrari e uma Lamborghini, e deixa a garota ainda mais impressionada. Kilo então fala que ele quer que ela vá com ele para sua casa e diz a ela que ela pode ser a sua namorada. Ele fala que ele tem vários cartões de crédito com limite alto de 20, 50 mil dólares e vai deixar com ela para comprar o que quiser. A garota fala que está parecendo uma boa ideia. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela em frente ao carro para ela guardar de recordação. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, a mulher não resiste e entra no carro do YouTuber, mesmo tendo um namorado. E coitado do namorado dessas interesseiras.
Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, o YouTube pede para ela passar o seu telefone e suas redes sociais. A garota repassa para ele o contato sem pensar duas vezes e demonstra muito interesse em falar com ele. Na sequência, o YouTube fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade com uma bela vista, e lá tem muita bebida e que eles podem relaxar e ficar à vontade. A garota fala que parece ser ótimo, porém Kilo questiona ela sobre o seu namorado. A garota fala que já traiu ele várias vezes e que isso não seria um problema. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer a verdade, que ele não quer mais sair com ela, porque ela não é o que ele imaginou que ela fosse, e que ela demonstrou ser uma interesseira e, além disso, não é fiel, e que ele está procurando uma mulher para levar a sério, e fala que não quer nada com a interesseira, e manda ela descer do carro. E inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com David abordando essa garota em um posto de gasolina assim que ela tentava entrar numa loja. Ele pergunta a ela se ela não teria $10 para lhe emprestar, para ele abastecer o seu carro, porque ele esqueceu sua carteira em casa. Ele fala que pode pegar o número dela e depois ele faz o Pix para ela. Porém, a garota fala que não tem dinheiro e que não passa telefone para estranhos. Então, ele tenta se apresentar, mas a garota nem pega na mão dele. Então, ele tenta dar em cima da garota, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele. Ela até chega a dizer que ele está parecendo um caipira do jeito que ele está vestido. O YouTube pergunta para ela se as roupas dele não estão combinando, e ela fala que não, que ele está igual um caipira. David então pergunta por que ela está sendo tão rude, e ela fala que não quer falar com ele e já está perdendo seu tempo. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que não é da conta dele e dá uma tirada nele. Então, ele fala que só quer fazer amizade e conhecê-la melhor, e convida ela para eles pegarem um cineminha hoje mais tarde. Mas a garota diz a ele que é para ele se enxergar, que uma garota linda igual ela não vai dar mole para um caipira igual a ele. Então ele fala que não precisa pegar tão pesado com ele e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota não resiste à nave do YouTube e volta perguntando se o carro é dele. Então, o YouTube confirma que sim e fala o que aconteceu se há segundos atrás ela estava chamando ele de caipira e agora quer conversar com ele. Ela fala que gostou muito do carro e que é sua cor preferida e pede desculpas por ter chamado ele de caipira. O youtuber fala que tudo bem e pergunta se ela já andou em um carro esportivo antes. Ela fala que não, mas sempre tem a primeira vez. Em seguida, ele começa a tirar algumas fotos para ela, que pediu para ele tirar fotos com o carro. Em seguida, ele convida ela para dar uma volta em seu carro e tomar alguns drinks. E é claro, a garota não resiste e aceita o convite de David. E quando ele está indo entrar no carro, ele fala que deveria colocar ela para correr por ser uma interesseira,
mas que ele tem que admitir que ela é muito linda e também tem um carro de polícia ali perto e pode dar BO. Então, dessa vez, o YouTube não resistiu à beleza da interesseira e vai sair com ela e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos. Já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com o que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela.
Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Nair fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Nair então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade, que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Nair. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Nair dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com Nair que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Nair fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo, e ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Nair fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros.
Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para ela para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Joel vestido de operário de construção em uma bicicleta e decide abordar essa bela jovem. Ele inicia uma conversa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo ótimo. Então Joel fala que viu ela de longe e teve que vir falar com ela porque ela é linda demais. Ela agradece o elogio e Joel pergunta para ela se ela tem um namorado. Ela fala que não. Então Joel pergunta se ela pode passar o seu telefone e seu Instagram, e a garota fala que sim. Enquanto ela salva seu número, Joel pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não achou ainda a pessoa certa. Joel começa a ver o Instagram dela e fala que ela é uma modelo. Ela fala que já é modelo faz um bom tempo. Em seguida, Joel pergunta se ela já teve algum namorado e ela fala que sim, que já teve namoros que não deram muito certo. Em seguida, Joel pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela responde que não. Então ele fala que eles poderiam dar uma volta na bike dele que ela vai gostar. A mulher fala que a bike dele deve ser muito rápida e Joel elogia o senso de humor da garota. A seguir, Joel fala que ele está gravando um vídeo porque ele tem um canal no YouTube e é famoso e tem vários seguidores. Ele explica que estava tentando achar uma Gold Digger e que ele não achou nenhuma e que ela é muito simpática e legal. E fala que tem uma Lamborghini e vai mostrar o carro para ela. Joel mostra para ela a Lamborghini e fala que está meio empoeirada e está precisando de dar uma boa lavagem. Além disso, ele fala que foi falar com ela esperando que ela não desse bola para ele. E então ele iria até a sua Lamborghini e iria fazer ela vir atrás dele, como sempre acontece com as Gold Digger. Mas ela conversou muito com ele e foi muito legal. Então Joel mostra para ela a câmera e fala que vai divulgar o seu Instagram e pede seus seguidores para seguir ela no Instagram. Joel fala que viu o Insta dela e que só tinha 2.000 seguidores. E fala pra galera ir lá seguir ela para ela chegar nos 100.000 seguidores. E fala também que ela foi muito legal com ele e pergunta por que ela deu tanta bola para ele. Ela fala que viu que ele estava trabalhando e parecia ser um cara legal e gostou da sua abordagem. O vídeo começa com London dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome, mas ela fala para ele que não conhece. Ele pede para falar com ela bem rapidinho, mas ela fala que está ocupada e sai andando. Ele tenta pegar na mão dela para se apresentar, mas ela não toca na mão dele. Ele pergunta o que ela vai fazer porque está com tanta pressa e ela responde que está indo almoçar. Ele fala que pode levá-la para almoçar com ele e pede o telefone dela, mas ela rejeita e diz que não passa o telefone. Ele diz que tudo bem e destrava o alarme do Corvette. A mulher volta na mesma hora e pergunta o que ele queria falar com ela, mostrando interesse no cara.
London fala que ele está indo almoçar também e que gostaria de convidá-la para ir com ele. Ela responde que aceita ir com ele, mas ele questiona, dizendo que ela disse que estava ocupada e não o conhecia. Ela responde que não está tendo um dia muito bom. Ele pergunta por que ela quer vir com ele agora, e a garota fala que ele aparenta ser um cara bem interessante. Em seguida, London fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Ele então pergunta qual a chance dele de 0 a 10. E ela responde que a chance dele é bem alta. London fala que eles podem almoçar e depois irem para sua suíte que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com tudo que ele fala. London então chama ela para eles entrarem no carro e para irem juntos almoçar. Dentro do carro, o YouTube questiona por que ela não quis falar com ele quando ele a abordou. Ela responde para ele que não sabe dizer. Ele então pede para ela ser sincera com ele. E ela responde que ele tem um carro muito bom e que seria um bom namorado. London pergunta o que ela tem para oferecer. E ela fica sem saber o que dizer e fala que gosta muito de gastar dinheiro e que gosta de dormir boa parte do dia. Em seguida, London fala que ele achou ela muito interesseira e que ele não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele pede para ela descer do carro porque ele não quer perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo para ficar no carro, mas London fala que não quer mais conversar com ela e pede para ela descer. Ela desce do carro e acaba se dando mal por ter rejeitado o London no... O vídeo começa com Nair chavecando essa loira. Ele pergunta como ela vai e elogia a beleza da garota. Ele fala seu nome e fala que é um prazer conhecê-la. Além disso, ele fala que é novo na cidade, chegou em Houston há pouco tempo e está tentando fazer novas amizades e frequentar lugares novos. Ele então pergunta se ela é da cidade. A garota responde que sim, que sempre morou aqui. Em seguida, Nair passa o telefone e pede para ela anotar o seu número. E a garota, que parece ser muito humilde, passa o seu telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. O YouTube pergunta por que uma garota tão linda ainda está solteira. E ela fala para ele que ainda não achou um cara legal. Em seguida, ele fala que quer conhecer melhor a cidade e frequentar bons lugares e pergunta se ela pode ajudar ele. Ela fala que pode sim, que isso não seria um problema. Então ele fala que o carro dele está logo ali na frente e fala que ela vai gostar do carro dele. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e quando ela vê a sua Lamborghini fica muito admirada com o carro de luxo dele. Nair fala que ele é um cavaleiro e abre a porta do carro para ela se sentar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela faz. E ela responde que trabalha com imobiliária. Nair fala que achou que ela era uma modelo, porque ela leva jeito para ser modelo. Ela fala que não, que ela apenas vende imóveis. Ela então pergunta o que ele faz da vida. E ele responde que faz muita coisa e trabalha com apostas esportivas e mercado financeiro. Em seguida, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele também.
e fala que ele tem um compromisso agora, mas que eles podem sair outra hora. Ela fala que tudo bem, que ela vai ficar esperando ele ligar para ela para eles saírem juntos qualquer dia. Depois de alguns minutos de conversa, Nair fala que foi um prazer conhecê-la e dá um abraço nela. Eles então descem do carro e ele ajuda ela a descer também. Ele se despede dela e fala que vai ligar para ela que foi um prazer conhecê-la. E dessa vez a garota passou no teste e não foi interesseira. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai. A mulher fala que está no telefone e diz para ele que não está interessada. Ele pergunta se pode pedir uma informação para ela, mas a mulher fala que não quer ser incomodada. Ele pergunta se pode falar com ela 2 minutinhos e pede informação para ela onde tem um restaurante aqui perto. E ela responde para ele olhar no telefone dele, mas Nate fala que o telefone dele está descarregado. Depois de tentar pegar o número dela e sem ter sucesso, Nate caminha até sua Ferrari e não demora muito para a mulher voltar e ir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e fala que tem as chaves do carro. Ela então fala que eles deveriam sair juntos e pergunta o que ele queria falar com ela. Nate então desce da Ferrari e fala que queria convidá-la para ir almoçar com ele e ajudar a achar um bom restaurante porque ele não conhece nada na cidade. A mulher fala que adoraria ir com ele e aceita o convite. O youtuber então pega o telefone dela e fala para eles não perderem mais tempo e convida ela para entrar no carro. Ela entra achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia quando viu ele entrar na Ferrari e pergunta se não foi por causa do carro. Ela responde que voltou para se desculpar com ele porque ela foi muito rude. Nate então pergunta se ela tem certeza que não foi por causa do carro. Ela fala que não e que mesmo se ele tivesse um carro simples, ela teria voltado para falar com ele. Então, Nate fala que vai devolver a Ferrari e vai alugar um carro mais simples. Porém, a mulher começa a achar ruim do carro dele ser alugado e fala que achou que o carro era dele. Nate então fala que estava testando para saber se ela ia mudar de ideia que o carro realmente é dele. Então ele fala que ela mostrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela dar licença do carro. A garota tenta dialogar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e que ele não quer perder tempo com garimpeira e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção.
Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do YouTuber. O YouTuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro, mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar, que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele, depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber.
Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Interesseira da McLaren. O vídeo começa com Florida Kid abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pede licença e fala que ela é muito linda e pergunta de onde ela é. E depois dela falar que é de Pittsburgh, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim, mas que ele não é daqui. Então, o YouTube pergunta de 0 a 10 qual a chance que ele tem com ela. E ela fala que 0. Então, ele pergunta se ele é feio. E ela fala que não, que é porque ela tem namorado. Então, o YouTube fala que queria muito o telefone dela, porque foi amor à primeira vista e pede pra ela dar uma chance pra ele. Mas ela fala que já disse que tem namorado e pede pra ele não insistir. Sendo assim, o YouTube, vendo que não vai ter chance com ela, se despede e entra na loja. Então, alguns minutos depois, ele espera a garota voltar e, para sua surpresa, ela acaba indo tirar fotos com a McLaren dele. Então temos o cenário perfeito para aplicar a pegadinha da interesseira. Em seguida, ele vai até a garota e diz a ela que o carro é dele. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota pergunta qual é mesmo o nome dele e demonstra interesse pelo cara. Mas ela ainda fica com dúvida se o carro é mesmo dele. Então o YouTube pergunta se ela gostou do carro e depois dela falar que sim, ele começa a tirar algumas fotos para ela. Em seguida, a garota pede para ele mostrar que o carro é realmente dele. Então, o YouTube fala que é claro, vou mostrar para você. Sendo assim, ele abre a porta da McLaren e a garota fica maravilhada ao ver que o carro é dele. Porém, nessa hora, o YouTube pergunta se ela ainda vai rejeitar ele igual antes. Ela fala que eles podem sair para tomar um drink e conversarem mais à vontade. O YouTube chama ela para entrar na McLaren e a garota não perde tempo e se senta na máquina, achando que vai se dar bem com o cara. Depois de alguns minutos de conversa dentro do carro, o YouTube pede para ela descer que ele precisa falar algo com ela. Então ele fala que está óbvio que ela só quer ele agora por causa da sua McLaren. A garota fala que não, que gostou do carro, mas que ele é legal. Então, o YouTuber fala que ela é muito interesseira e nem queria falar com ele, mas mudou de ideia muito rápido depois que viu sua McLaren. Ele fala que não quer nada com a interesseira e manda ela sair fora. A garota vai embora inconformada e acaba se dando mal. Interesseira da Ferrari. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não.
Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. Interesseira do Corvette. O vídeo começa com Nate abordando essa linda jovem em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e ela responde que está bem. Então ele pede para falar com ela alguns minutos, mas ela fala para ele: larga de ser mal educado, você não tá vendo que eu tô falando no telefone? Nate pede para pegar o número dela, mas ela o ignora e sai andando e deixa ele falando sozinho. Então ele fala que poderia levá-la aonde ela estava indo e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então, ela já vem fazendo aquela perguntinha de sempre se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que é muito top e diz a ele que ele pode dar uma carona para ela. Nate então pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo para casa de uma amiga.
Em seguida, Nate fala que esse carro ele comprou faz pouco tempo e que ele gosta de gastar o seu dinheiro comprando carros que a maioria das pessoas não conseguem comprar, e deixa a garota muito impressionada. Em seguida, ele fala que gostou das tatuagens dela e elogia a garota. A mulher pergunta se ele não vai dar uma carona para ela. Nate então fala que sente que se eles saírem juntos para tomar um drink, vai ser muito melhor do que ele dar uma simples carona para ela. E fala que era isso que ele estava tentando fazer quando foi falar com ela. Então ele abre a porta do Corvette e ela entra no carro e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, Nate fala que o carro dele é novo e que ainda dá para sentir o cheiro de carro novo e pergunta se ela está sentindo. A garota fala que sim e pergunta quantos carros que ele tem. Nate então fala que ele tem mais de 7 carros. Ela fala que gosta muito de carros esportivos. Nate fala que tem uma McLaren, uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros esportivos. A garota fica muito impressionada e fala que quer ir na casa dele para conhecer seus outros carros. Em seguida, Nate pergunta por que ela não queria falar com ele e foi muito rude. A garota fala que estava falando no telefone e era importante. Nate então fala que ela veio falar com ele só por causa do carro. Ela fala que não, que achou ele gente boa. Então Nate fala que tem que dizer a verdade, que o carro não é dele e que ele inventou essa história dos carros que ele tinha e que esse carro é do seu amigo e que ele está indo devolver o carro. Então a garota fala que quer conhecer o verdadeiro dono do carro. Nate pergunta por quê e ela responde que simplesmente queria conhecer o dono dos carros. Em seguida, Nate abre o jogo e fala que o carro é mesmo dele e fala que ela é uma interesseira e que ele não quer mais nada com ela, porque ela só queria falar com ele por causa do carro. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. Ela desce revoltado, xingando ele e dizendo que ele é um babaca, mas no fim acaba se dando mal. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Então, assim que sai uma bela jovem da loja, Joel a aborda dizendo que está com muita sede e pede para ela comprar água para ele. Então, a mulher atende seu pedido e entra na loja para comprar água. Então, depois de alguns minutos, ela sai da loja e entrega um copo de água para Joel matar sua sede. Então, ela pergunta se está tudo bem com Joel e diz a ele que se ele quiser, ela pode comprar alguma coisa para ele comer. Mas Joel diz a ela que não precisa, que ela já fez o suficiente. Mas porém, Joel diz a ela que ele aceitaria sair com ela para comer se ela quisesse. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema. Então Joel pergunta a ela se ela tem namorado. E ela fala que não e pergunta se ele tem alguma companheira. Joel fala que não quer falar de sua ex porque ele está nessa situação por causa dela. Em seguida, Joel explica para ela que sua mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e os seus bens, e que a única coisa que ele ficou foi o seu carro, que tem valor sentimental para ele. Então Joel fala que ela é muito linda e pede para ela passar o seu número. E a garota, que é muito humilde, passa o contato para ele.
Então eles conversam alguns minutos e Joel pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida ele convida ela para sair e ela topa e aceita o convite. Então Joel fala que o carro dele está logo ali e chama ela para ir com ele. E nessa hora que a garota fica surpresa ao ver que o carro dele é uma Lamborghini. Ela pergunta se o carro é mesmo dele e Joel fala que sim e que ele não é um sem-teto e tem muito dinheiro, mas está esperando pegar a sua parte do dinheiro na separação do casamento. Então Joel convida ela para se sentar no carro e ver como é confortável por dentro. Joel fala que ela foi muito agradável com ele e foi a única pessoa que quis o ajudar. Em seguida, Joel decide revelar para ela que ele é um grande youtuber e mostra para ela as câmeras que estão filmando e fala que ele caça interesseiras. Joel fala para ela passar o seu Instagram e pergunta por que ela quis o ajudar. Ela fala que todas as pessoas merecem uma oportunidade e que não devemos julgar o livro pela capa. Joel termina o vídeo falando que ela passou no teste e que ela é uma mulher muito a ser admirada. E já deixa aquele like, entra no meu grupo do Telegram, no primeiro comentário fixado e vamos pro próximo vídeo. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.